Então, vamos dar início aqui a mais uma aula. Nessa aula aqui, então, nós vamos estar fazendo um totem da Nossa Senhora Aparecida. Aqui vamos estar utilizando uma balança de precisão, um copo descartável e nós vamos usar aqui a resina de média viscosidade lá da Resiquale, ok? Primeiramente, aqui nós vamos estar pesando 30 gramas do componente A e depois nós vamos acrescentar o componente B. Essa primeira camada é uma camada que vai vir glitter, tá? Somente para cobrir ali os espaços que fica entre meio ali a parte dos detalhes da Nossa Senhora Aparecida, tá? E aqui nós vamos estar colocando 13 gramas e meia do componente B, ok? E aqui nós vamos fazer a mistura bem misturadinho, com o auxílio aí de um palito ou de uma espátula. Você vai mexer bem por aproximadamente aí uns 3 minutos, tá? Aqui eu acelero o vídeo, né, para não ficar aquela coisa chata, mas você vai mexer ela devagar, não vai ficar mexendo tão rápido, né? Aguardar um pouquinho para a questão de estourar um pouquinho as bolhas. Se você quiser dar umas batidinhas com um copinho na mesa, devagarzinho, né, de leve, dá uma passadinha de maçarico. Isso vai ajudando, ó, você pode observar que as bolinhas elas vão subindo ali para a superfície e vão se estourando, tá? Você pode ir dando uma mexidinha bem devagar com o palitinho, assim auxilia as bolinhas estarem subindo, ok? Aqui você pode aguardar um pouco mais, né? Se você quiser aguardar um pouquinho mais, não pode aguardar muito tempo, mas dá para dar uma guardadinha aí e depois fazer a mistura do glitter. E nós vamos estar utilizando esse glitter da linha Glow, é o azul da linha Glow, lá da Rafik, tá? Esse glitter, ele brilha no escuro, tá? E aqui também nós vamos estar colocando esse glitter aqui, que é da linha Luminous. Esse aqui, ele tem formatos de estrelinha, tá? Então, a gente colocou os dois aqui, vou misturar eles bem. E depois a gente vai fazer a aplicação somente na parte onde tem os detalhezinhos ali. E depois a gente vai vir com uma outra cor para cobrir toda a Nossa Senhora Aparecida, tá? Aqui você pode observar que esse molde, ele tem esses detalhes, né? Então, vamos preencher primeiramente ali entre meio, porque depois, quando você desmoldar, ele vai ficar os detalhes ali e por trás, daí você vai ver a cor de fundo, né? Ele vai ficar como se ele tivesse um fundo ali. E aqui você vai colocar com cuidado, né? Se às vezes cair um pouco de resina por cima desses detalhezinhos ali do silicone, não tem problema, é só depois no final, você com o auxílio do palitinho, você ajudar a empurrar, né, com o palito para fora, né, para dentro do restante da resina, que automaticamente ele vai sair dali de cima. E se ficar alguma gotinha ali, espera secar e depois você, antes de você jogar a outra camada, você remove aquelas gotinhas ali. E aqui você vai colocar devagar para preencher em todos os cantinhos, tá? Aqui na nossa base, você pode ver que a base, ela tem um detalhe, né? Ela tem esse detalhezinho ali. E ali, ela é como se ela tivesse 2 andares, vamos dizer assim, né? Então, uma camadinha ali a gente vai com glitter e depois a gente vem com a outra camada com corzinha, tá? E aqui você vai preenchendo todos os cantinhos. Ali na parte da coroa dela também você vai colocar a resina, preencher tudo. Ó, sempre com bastante cuidado, para não fazer lambuzeira, para não colocar demais, principalmente quando é assim uma peça detalhada, que você quer que ela tenha 2 cores, né? Primeira camada e segunda camada. Então, tem que sempre cuidar nessa questão do limite da quantidade de resina que você vai estar colocando, tá? Ó, aqui, com o auxílio do palitinho, vai ajeitando. E aqui a gente aguarda, né, o tempo de secagem, porque aqui não tem muito que a gente fica trabalhando em cima dessa peça, não tem como você passar um maçarico, você fica com algumas bolinhas. Com o auxílio do palitinho você consegue tirar uma bolinha ou outra, mas é difícil ficar, tá?
Ó, aqui você vai ajeitando o cobrido, colocando a resina até no limite máximo, tá? O restante de resina que sobra, a gente usa para fazer outra peça. E aqui aguardar o tempo de secagem para a gente vir com a camada final. Aqui então já tá seco e a gente vai fazer a aplicação da nossa resina. Aqui eu já tenho uma quantidade misturada, nós utilizamos aqui esse pigmento Luminous, lá da Rafik. Ele é um pigmento que ele brilha no escuro também, tá? Quanto mais você recarregar ele com uma lanterna, enfim, ele vai brilhar. E estamos usando aí a resina da Resiquali de média viscosidade. Aqui nós temos 50 gramas do componente A e 22,5 do componente B. Aqui nós vamos fazer a aplicação por toda a nossa peça, tá? Vamos espalhar por tudo, porque aqui é onde que ela vai dar aquele fundo, né? Na nossa peça aqui. Aqui na parte da coroa, ela tem esse detalhe aqui em cima. Aqui a gente vai preencher ele de resina, né? Também porque depois ele vai ficar vazado entre meio a coroa ali. Aqui também na base, a gente preenche aqui com resina até em cima, até que ela fique levemente onduladinha. Essa aqui, no caso, vai ser o fundo, né? Então, aqui, a parte que tá no molde é a parte de cima da nossa peça, tá? E aqui, a gente vai com um palitinho auxiliar aqui, ó. Aqui você só dá uma leve empurradinha com o palito, você já consegue remover aquela gotinha de resina que tinha ali, tá? Ó, você consegue literalmente limpar ali o moldezinho, por isso a facilidade com esses moldes aqui, tá? E aqui a gente vai puxando ela, para ela entrando a resina lá em cima, que ficou ainda alguns cantinhos lá, ele tá um pouquinho baixo lá. Com o palitinho você vai pingando resina lá em cima, para ela se autonivelar, tá? Porque tem, lá em cima tá faltando e ali embaixo ele tá bem onduladinho. Ali a gente precisa com o palitinho auxiliar ali, colocando mais resina, para que fique onduladinho ali, tá? É uma peça maravilhosa, bem delicada, bem trabalhada. Aqui eu vou pegar um estilete e vou remover uma gotinha, eu vou só dar uma leve cutucadinha, porque é uma gotinha de resina que tinha ficado da primeira camada e eu não tinha visto. E aqui é aguardar o tempo de secagem para a gente desmoldar a nossa peça, ok? Aqui então a nossa peça ela já está seca, nós vamos fazer o desmoldamento dela. Peça bem prática para você estar desmoldando. Claro que você tem que ter um cuidado porque ela tem bastante detalhes. Olha que base maravilhosa que ela ficou. Aqui você tem que ter um pouco de cuidado na hora de você desmoldar por causa dos detalhes dela, tá? Então, como ainda a resina, ela tá flexível, então tem que ter um pouquinho de cuidado, tem que ir levando ela reto, não pode entortar, porque senão ela pode acabar entortando a parte da coroa lá em cima, né? Então, vai apoiando com a mão. Vai puxando ela bem devagarzinho. E aqui você vai desgrudando aqui o silicone, com bastante cuidado, para soltar aqui a parte da coroa toda, tá? Tem esse detalhe da cruz também, que ele é bem pequenininho, então tem que ter esse cuidado ali, tá? E aqui está a nossa peça. Olha que peça fantástica. Ficou maravilhosa essa peça. Olha que linda que ela ficou. Uma peça sensacional. Olha os detalhes dela. E aqui ela encaixa perfeitamente, tá? Olha só. Pecinha maravilhosa. Aguardo você na próxima aula.